Olá, eu sou o professor Dmitry Sarmento e estaremos desenvolvendo aqui um assunto que amedronta muita gente: orações subordinadas. Eu mesmo durante muito tempo senti arrepios só de pensar nesse bicho-papão da gramática. Mas será que é para tanto? Vamos então tentar desmistificar esse assunto, ou ao menos tentar. Prepare seu espírito, tire suas amarras e deixe-se levar pelo raciocínio lógico, que é como devemos proceder quando tratamos esse assunto, com lógica para entender as relações existentes entre orações. Sim, isso mesmo, relações entre orações, pois estaremos tratando sobre relações estabelecidas entre orações dentro de um período composto. Relembrando os esquecidos, período é todo enunciado formado por uma ou mais orações. Quando temos um período simples, temos apenas uma oração. Quando temos um período composto, temos duas ou mais orações. Você que tem uma memória pior ainda, me pergunta: mas o que é uma oração? Oração é todo enunciado que possui verbo, que gira em torno de um verbo. Para relembrar, então, veja os exemplos. Temos aí um primeiro enunciado: ele pensou. Enunciado curto, formado por um pronome e um verbo. O suficiente para que se tenha uma oração, pois a oração gira em torno de um verbo ou locução verbal. Também o suficiente para a formação de um período simples, pois tem apenas uma oração. Já o segundo exemplo, ele pensou que não sabia nada. Você tem aí dois verbos, pensou e sabia. Assim, temos duas orações. Ele pensou que não sabia nada, formando um período composto. Dentro de um período composto por subordinação, sempre aparecem duas orações, uma chamada de oração principal e outra chamada de oração subordinada. Mas por que principal e subordinada? Devido à relação estabelecida entre elas. De um lado, temos a oração principal, que é uma oração que terá seu sentido completado por outra oração. A oração que completa o sentido de uma principal é a subordinada. Voltando ao exemplo, ele pensou que não sabia nada. Temos então uma primeira oração, que teve seu sentido completado por uma outra oração. Assim, a primeira, ele pensou, oração principal. Que não sabia nada, oração subordinada, porque completa o sentido de uma oração principal. Depois de entender a primeira parte, que foi essa relação entre uma oração principal e sua subordinada, agora você deve se esforçar um pouco mais para pesquisar mais a fundo essa relação. Isso mesmo, porque nessa relação íntima existente entre as duas, a oração subordinada tem sempre uma função a exercer, agrega sempre um valor em relação à principal. Não tenha medo, vamos ver como é fácil. As orações subordinadas podem exercer função de sujeito da oração principal, de objeto direto ou indireto, de complemento nominal, predicativo do sujeito, ou de um aposto. Quando a oração subordinada toma um desses valores, é classificada como oração subordinada substantiva. Mas como determinar? A partir da análise de sua função em relação à oração principal. Tomemos, por exemplo, o período. Convém que obedeças a regras prévias. Temos a oração principal, convém. Essa oração precisa ser completada e seu sentido se completa na oração subordinada, que obedeças a regras prévias. Mas qual a função que ela exerce em relação a essa oração principal? Quando se analisa o verbo da oração principal, podemos pensar: o que é que convém? Artifício que usamos para encontrar o sujeito de uma oração. Fazer a pergunta ao verbo. A essa pergunta, encontramos nesse caso que obedeças a regras prévias. É o que convém. Isso nos indica que a oração subordinada funciona como sujeito da oração principal. Assim, tem-se uma oração subordinada substantiva subjetiva. Para classificar, então, uma oração subordinada, você terá de fazer cuidadosa análise da função e ligação que ela terá com a oração principal, assim como fizemos no exemplo.
mas vamos exercitar vendo o próximo caso. Penso que você entendeu. Temos agora mais um período composto formado pela oração principal, que gira em torno do verbo penso e sua subordinada. Mas em que eu penso? Em relação ao verbo pensar, o sujeito sou eu. A oração subordinada, que você entendeu, completa o sentido do verbo pensar da oração principal. Se funciona como um complemento verbal, pode-se compará-la a um objeto. E se ela se liga diretamente ao verbo, então funciona como objeto direto. Assim, tem-se uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Bom, vamos a mais um período. Preciso de que saibas alguns conceitos. Sempre começando a análise destacando as orações que formam o período. Temos então preciso, oração principal formada por verbo transitivo indireto, regido pela preposição de. E temos a oração subordinada, que saibas alguns conceitos, completando o sentido do verbo transitivo preciso, expresso na oração principal. Se a oração subordinada completa o verbo da oração principal e é ligada a ele com auxílio de uma preposição, funciona então como objeto indireto da oração principal, tendo assim oração subordinada substantiva objetiva indireta. Veja como a análise requer muitos conhecimentos prévios. Muitos têm dificuldades em analisar as relações entre orações subordinada e principal devido à falta de prática e embasamento teórico sobre termos da oração. Como os assuntos são interligados, não se consegue seguir adiante. Espero que não seja o seu caso, pois, seguindo adiante, usaremos agora este período. O professor tinha certeza de que não restaram dúvidas. Identificando as orações que compõem o período, parte-se depois para a relação entre elas. Tem-se a oração principal. O professor tinha certeza. Oração formada por um sujeito, o professor, mais um verbo transitivo direto, tinha, e um objeto direto, o substantivo certeza. Quando pensamos isoladamente no sentido desta oração, imediatamente pensamos que o substantivo certeza necessita de algo que complete seu sentido, pois uma pergunta paira no ar. O professor tem certeza de quê? Tem-se então a resposta, de que não restaram dúvidas. Vê-se, nesse caso, a oração subordinada completar o sentido de um substantivo da oração principal, funcionando então como um complemento nominal. Classifica-se então oração subordinada substantiva completiva nominal. Espero que esteja acompanhando tudo. Analisando aos poucos e depois com prática ficará fácil. Agora vejamos um novo período. Minha intenção é que aprenda o assunto. Bom esse período. Veja os verbos e depois pense nas orações. É o verbo ser, verbo de ligação. E aprenda, do verbo aprender. Tem-se na oração principal um sujeito, minha intenção, e um verbo de ligação, como já foi ressaltado. Na oração subordinada, que aprenda o assunto, vê-se que ela dá uma qualidade ao sujeito da oração principal. Qualifica a minha intenção. Qual intenção é essa? Que aprenda o assunto. Se qualifica o sujeito da oração, logo é um predicativo do sujeito. Exemplificando deste modo uma oração subordinada substantiva predicativa. Finalizando as orações subordinadas substantivas, toma-se esse período para análise. A lição foi uma só, encontrar as ligações. Claramente visualiza-se as orações. A oração principal, a lição foi uma só, e a oração subordinada, encontrar as ligações. Veja os verbos foi e encontrar. Fique atento que a oração subordinada é separada por pontuação da oração principal e modifica, ou melhor, explica qual foi a lição, funcionando como aposto em relação a ela, fechando assim como oração subordinada substantiva apositiva. Espero que você tenha tirado proveito desta videoaula.
e que o assunto não lhe cause mais temor. Muitos poderão concluir que devem revisar alguns assuntos, como termos essenciais da oração, antes de exercitar com a análise de mais períodos compostos por subordinação. Você poderá revisar este e outros assuntos assistindo outras aulas no meu canal do YouTube. Ao acessar, deixe sempre suas impressões, postando comentários e opiniões. E até o nosso próximo encontro virtual.